Encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode isso? Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos até aqui. Irmãos, hoje eu quero falar sobre nascer de novo, sobre renascer. Esse é um texto, os irmãos que estavam no dia do batismo vão lembrar que nós falamos sobre ele lá, e eu senti no meu coração de trazer de volta essa reflexão para a igreja. Porque esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele é uma das passagens mais marcantes do Novo Testamento. Porque aqui Jesus ele mostra a essência da sua mensagem. Ele mostra quem ele é, o que ele veio fazer na terra e qual é a resposta que nós devemos dar à mensagem dele. São pontos essenciais para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada de fé. E o texto fala sobre essa figura interessante que é Nicodemos. Nicodemos, o texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era um mestre da religião judaica. Alguns estudiosos falam que ele era um professor dos professores. Era alguém muito respeitado por todos. Ele era aquele tipo de pessoa que a presença dele impõe respeito. Sabe aquela pessoa que você sabe que vai estar no mesmo lugar que ela, você até escolhe uma roupa mais bonita para você vestir, você escolhe as melhores palavras para poder falar com ela. Nicodemos era essa figura dentro da sociedade judaica. Então Nicodemos ele era um homem bem resolvido na sua vida. Ele era um sábio, um intelectual, ele era respeitado por todos. Muito provavelmente ele também tinha uma vida pessoal bem-sucedida, estabilizada. Mas o texto diz que ao ouvir falar dos milagres e dos sinais de Jesus, ele quis se encontrar com Jesus. Ele se sentiu tocado. E ele quis saber mais sobre Jesus. E é interessante nós notarmos
que o fato dele querer se encontrar com Jesus mostra que mesmo toda a sua reputação, mesmo com todo o prestígio que ele tinha na sociedade, toda a estabilidade da sua vida, nos deixa entender que ainda existia um incômodo dentro dele. Existia algo em Jesus que o incomodava. Ele ainda tinha questões mal resolvidas, talvez questões existenciais que ele precisava saber, mesmo com toda a sua sabedoria, com tudo o que ele sabia da lei de Deus. E o texto diz que ele foi ao encontro de Jesus, e com o detalhe de que ele foi ao encontro de Jesus à noite, né? Muito provavelmente porque ele não queria ser abordado por outras pessoas, já que ele era uma pessoa muito conhecida, ou talvez porque ele não queria ser visto consultando um outro mestre, né? Talvez as pessoas que o respeitavam como mestre podiam achar que, como assim, o nosso mestre está consultando o outro mestre, não queria mostrar fraqueza. Mas independente do motivo, ele foi até Jesus, ele venceu tudo isso e foi. E Jesus o recebeu. E é interessante também nós notarmos que Jesus o recebeu no meio da noite. Ele não reclamou, né? Ele poderia ter falado, como assim, alguém vem me perturbar depois do meu expediente de trabalho, né? Já estou cansado aqui, e vem esse homem querer falar comigo. E isso tem algo a nos dizer. Que Jesus, ele está sempre pronto para te ouvir. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa qual seja as perguntas que você tem, qual seja o anseio da sua alma, Jesus, ele está sempre pronto para te ouvir. Basta você ir até ele. Muitas vezes ele vai usar um de nós aqui da igreja, mas muitas vezes basta você orar. Basta você se ajoelhar e pedir com fé, abrir o seu coração diante dele. E o Senhor está pronto para te ouvir. E o texto diz que Nicodemos, ele foi até Jesus e ele começa falando, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que você realmente é um servo especial de Deus, mas quem afinal é você? Você é algum profeta? Você é algum enviado especial de Deus? Porque você faz milagres. Você tem poderes de Deus na sua vida. Você é o Messias. Você é aquele que nós esperamos para salvar o povo. Isso não está no texto, mas a gente pode imaginar que esse era o anseio do coração de Nicodemos. E Jesus, ele responde com uma frase que pode parecer meio enigmática para Nicodemos. Aqui no versículo 3, ele diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se Jesus ele estivesse dizendo assim, muito bem, Nicodemos, parabéns, muito bem, você percebeu que eu realmente sou alguém da parte de Deus. Você viu os milagres que eu realizo, mas eu tenho algo muito maior do que isso. Eu sou o próprio Filho de Deus. E eu vim trazer algo muito maior do que sinais e prodígios e curas. Eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim trazer o reino de Deus. Em outros momentos, nós vamos ver Jesus falando, o reino de Deus chegou. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. E essa história do reino de Deus, Nicodemos ele entendia, porque existia um anseio por parte dos judeus daquela época de que um novo rei viria. Israel vivia sob o domínio do Império Romano e as profecias do Antigo Testamento apontavam para um rei que viria da linhagem de Davi, que os libertaria. Então, essa história do novo reino era algo muito comum para eles. Eles esperavam alguém como Davi, um novo rei militar que viria e iria libertá-los do Império Romano, de todos os seus adversários, e que Israel novamente iria governar sobre todos. Mas aí Jesus chega com esse papo de
necessário é nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele não entendeu nada, né? Deu uma pane no sistema, né? Um nó nos neurônios, como a gente diz, né? Mas que história é essa de nascer de novo? Que papo é esse? E Nicodemos pergunta aqui no versículo 4, mas como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus responde aqui no versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo, Nicodemos, eu não estou falando de um nascimento carnal. Isso realmente acontece só uma vez. Eu estou falando de um nascimento espiritual. É um reino invisível. É algo que acontece dentro do seu coração, a partir de uma decisão do seu coração. Não é um reino desse mundo. Você não consegue entender com o olhar carnal, com o olhar desse mundo. É algo para além. Mas a gente percebe que Nicodemos ele não estava entendendo nada, né? Era algo muito enigmático. Talvez ele estava pensando, qual foi o cogumelo que esse cara comeu aí, né? Que viagem é essa? E a questão, irmãos, é que, assim como Nicodemos, muitas vezes nós temos a tendência de buscar respostas para a nossa vida, para os nossos anseios, para o vazio da nossa alma, a partir de um olhar carnal. Nós queremos respostas, soluções para coisas desse mundo, para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós achamos que o que vai trazer a nossa paz, a nossa felicidade, são coisas materiais, são coisas baseadas na emoção. Mas o que Jesus ele tem para nos dizer aqui é que é algo muito maior. É algo muito maior. E nessa busca que nós ficamos em tentar preencher esse vazio, a gente percebe que nada nos satisfaz. Nada preenche esse vazio no nosso coração. Muitas vezes a gente acha que o que vai preencher o nosso vazio é ter um carro novo, uma casa nova, são férias. Mas a verdade é que a gente pode ter tudo isso e continuar com um vazio no coração. Continuar se sentindo sem lugar. Mas você pode dizer, mas eu sou crente, eu conheço as leis de Deus. Nicodemos também, Nicodemos era mestre em Jerusalém. Ele era mestre dos mestres. E Jesus está falando aqui, você é mestre em Jerusalém e não entende essas coisas? É porque para nascer da água do Espírito precisa de um olhar além. E a primeira coisa que a gente precisa olhar é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Deus é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Tem uma metáfora que eu costumo falar aqui com os irmãos do estudo bíblico, já ouviram várias vezes, que quando Deus inventou o homem, é como se tivesse inventado um carro, e o combustível para fazer esse carro funcionar é ele mesmo. E toda vez que você tenta preencher, que você tenta colocar um outro combustível, você até consegue andar um pouquinho, mas você vai parar pelo meio do caminho, porque o único que vai fazer você funcionar direito é o próprio Deus. Deus é que nos preenche, Deus é que nos alimenta. Mas o que acontece, irmãos, é que desde o começo o homem buscou se abastecer por outra coisa que não era Deus. Se você olhar lá em Gênesis, Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu a eles o domínio da criação, eles poderiam comer de todas as frutas. Mas eles se deixaram levar pela ambição, pela voz da ambição. E Deus deu apenas uma proibição, não coma daquela fruta. E eles foram lá e comeram.
E a partir de então houve separação, houve morte. A partir de então, o homem tem essa natureza insaciável. Lá em Provérbios 30:15, ele compara a natureza humana com a sanguessuga. Ele fala, a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Ela nunca se farta, ela nunca diz basta. E assim é a natureza humana, sempre insatisfeita, faminta, insaciável, sempre querendo mais e mais e mais e nada preenche. Essa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele fala também lá em 1 Coríntios 15:22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E essa é a boa notícia que Jesus ele vem para nos trazer, que a partir dele todos nós somos perdoados, todos nós somos reconciliados e todos nós temos acesso a esse reino de Deus. Mas aqui Jesus fala que existe algo que precisa ser feito para termos acesso a esse reino. E está aqui no versículo 5. Ele diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário nascer de novo. Algumas traduções dizem que é necessário nascer do alto. Então a gente percebe que existe essa disputa entre carne e espírito. Todos nós somos descendentes de Adão, de carne e osso, nós temos impulsos, nós temos os nossos desejos carnais e ao mesmo tempo o Senhor nos chama para que a gente desenvolva esse novo olhar espiritual. Isso parece uma briga eterna, né, entre nós. Mas Jesus vai nos mostrar que é algo muito profundo e que muitas vezes a gente tem dificuldade para entender. Assim como Nicodemos, que era mestre em Jerusalém, ele está perguntando, mas como pode isso acontecer? Como pode isso? Ok, eu quero decidir no meu coração nascer de novo. Mas como que funciona isso? Como que eu vou saber se deu certo? Né? Qual é o processo? E Jesus ele responde aqui no versículo 8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E eu acho que ainda não estava claro para Nicodemos, né? Você percebe no texto que ele continua meio confuso ainda, né? E isso, irmãos, é porque ele olhava para Jesus com um olhar carnal. Ele, como um bom judeu, quando se falava em Messias, quando se falava em reino de Deus, o que ele esperava era um rei que pudesse resolver os problemas de Israel ali na terra. E nós, da mesma forma, nós queremos um Deus, talvez a nossa relação com Jesus é uma relação de alguém que possa nos dar o que nós queremos. E quando nós não temos o que nós queremos, nós nos frustramos, nós murmuramos contra Deus. E isso é um sinal de que a gente ainda não entendeu o que é nascer de novo. O que a gente precisa relembrar, o que é nascer de novo. Porque quando a gente nasce de novo, a gente confia em Deus 100%. Eu lembro que tinha um jogador, no começo dos anos 2000, os irmãos mais antigos que devem lembrar, o Marcelinho Carioca. Quem lembra dele? Lembra? O Marcelinho Carioca teve uma vez que ele se converteu, eu acho que ele nem é mais crente, mas tem uma época que ele se converteu, ele montou uma banda de pagode, gospel, e aí eles gravaram uma música que fez muito sucesso no Brasil.
E o refrão era assim: o homem carnal vive o que vê, o homem espiritual pelo que não vê. Né? E o que ele está fazendo aqui, ele está citando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que ele diz que o homem carnal, ou o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas o homem nascido do Espírito, ele discerne tudo. O homem nascido do Espírito, ele discerne tudo. Mas a gente fica pensando, mas o que afinal é nascer do Espírito? O que afinal é nascer da água do Espírito? Quais são as marcas de alguém nascido da água e do Espírito? E a primeira marca que eu gostaria de destacar é que quando você nasce da água do Espírito, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. Nascer da água e do Espírito, quando ele fala nascer da água, significa você se purificar, você deixar a sua sujeira, você deixar o seu velho homem. E isso acontece no batismo, aquele ato simbólico, onde você deixa debaixo das águas o seu velho homem, você mata o seu velho homem, você renasce para Cristo. Não porque acontece uma mágica, mas porque você decide no seu coração seguir a Cristo. Não que a partir de agora você vai ser perfeito, mas você decide no seu coração seguir o exemplo de Cristo. E esse é o seu alvo na vida. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas pessoas se batizam, mas continuam sendo o velho homem, a velha mulher. Continuam sendo pessoas intrigueiras, fofoqueiras, pessoas mesquinhas, avarentas, pessoas que não conseguem ter piedade, não conseguem ter misericórdia. A primeira marca de quem nasce de novo é mudança de vida. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você não pode ser o mesmo. Você não pode ser o mesmo. Você não vai ser perfeito, mas você vai ter um alvo a seguir. Isso é você nascer da água e do Espírito. E o segundo ponto, a segunda marca de quem é nascido do Espírito, você passa a olhar para a vida, para além da vida. Você não se deixa mais deslumbrar pelas coisas desse mundo. Isso não quer dizer que você vai ser aqueles monges que vão para o meio das montanhas e totalmente desapegado das coisas materiais. Não, não é isso. Mas você não vai deixar as coisas materiais te dominarem. Você não vai deixar o dinheiro te dominar. A sua relação com o dinheiro vai ser você é o dono, ele é o seu servo. E não ao contrário, porque o que acontece é que o dinheiro é o dono e nós, muitas vezes, somos os servos. E isso acontece quando nós vivemos para trabalho de forma desenfreada, quando nós não temos tempo para a nossa família, nós não temos tempo para estar na igreja. Eu sinto te informar, mas você está sendo um escravo do dinheiro. E isso é uma marca de quem nasce de novo. É você não pensar só nas coisas desse mundo. Esses dias, eu conversando com a minha esposa, ela me falando que estava vendo uma influencer no Instagram, uma das mais seguidas atualmente, e ela é muito rica, uma dessas herdeiras de um chinês muito rico, e a vida dela é ficar postando coisas no Instagram, mostrando a vida de luxo dela. Que ela acorda de manhã e ela tem uma nutricionista e tem um cozinheiro, aí ela vai lá escolher qual vai ser o talher que ela vai usar. Um dia ela usa um de prata, outro dia um do ouro das Arábias, e não sei o quê. E o pessoal tudo seguindo aquilo e comentando. Ela tem milhões de seguidores. Para quê? Para quê? Né? Enquanto isso, quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas precisando de um alimento?
Então, quem é nascido de Deus, ele não se deixa se deslumbrar por essas coisas. Ele tem sim coisas boas, né? Salomão fala, aproveite a vida, tome um bom vinho, se alegre com seus amigos, mas não deixe que isso tome o seu coração, não deixe que isso seja o primeiro lugar na sua vida. Busque primeiro as coisas de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a terceira marca de quem é nascido de novo, ele passa a manifestar o reino de Deus. Ele passa a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Muitas vezes quando a gente fala sobre o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, ou ver o reino de Deus, nós imaginamos que é um lugar que nós vamos depois que nós morrermos, né? É só mas não é isso que a Bíblia fala. Lá em Mateus 6:10, o Senhor Jesus, quando Ele vai nos ensinar a orar, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é que a cultura do reino, é que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, aqui e agora. E a gente faz isso a partir do momento em que você é uma pessoa que se importa com o outro. Deus, Ele quer ser amado no outro. Nós amamos a Deus quando nós amamos o outro, quando nós nos importamos com a dor do outro, com a necessidade do outro. Quando nós manifestamos os frutos do Espírito, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é você manifestar o reino de Deus. É você buscar ser uma pessoa que no seu dia a dia manifesta isso. Busca a irmandade, busca o amor, busca a comunhão, o perdão. Você é uma pessoa que trata bem o outro. Você é uma pessoa piedosa. Você é uma pessoa que é alegre. Tem gente que é tão fechado que você olha para a pessoa e já fica até triste junto. Né? Tem gente que você vai pedir informação ali, o cara te dá uma má resposta que você fala, nossa, que cara infeliz. Né? Mas nós, quando nós nascemos de novo, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que tratam os outros bem, com amor, com educação, com respeito. Isso é uma marca de quem nasceu de novo. Se tem alguém tratando o outro mal aqui, com ignorância, com falta de respeito, tem que dar uma chacoalhada. Irmão, tem que nascer de novo. E uma outra marca de quem nasce de novo é que o novo nascimento ele tem a ver em manter os olhos em Jesus. Ele não tem a ver em você ser perfeito. Como eu disse, não é uma mágica que acontece e que você se torna um ser iluminado, né? Quase um espírito vagante, desapegado das coisas do mundo. Não. Você mantém os olhos em Jesus. E Jesus ele vai falar sobre isso aqui no versículo 14, 15. Ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Aqui Jesus está citando uma passagem do Antigo Testamento, que está lá em Números 21, 4, os irmãos que gostam de anotar a referência. E é um momento da história de Israel, em que Israel peca contra Deus, né, para variar, né, só mais uma na história. Eles pecam contra Deus, e Deus manda serpentes venenosas picarem o povo, e ali muitos morreram naquilo, e o povo fica desesperado, e eles pedem a Deus por misericórdia. Então Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e coloca no alto, e todas as pessoas que olharem para aquela serpente, elas eram curadas.
E Jesus está falando aqui, tinha algo simbólico naquela serpente. Ela está representando Cristo na cruz. Que todo ser humano tem o veneno do pecado correndo pelas suas veias. É como se nós fôssemos mutantes, lutando para sobreviver. Mas a partir do momento que você mantém os olhos em Cristo na cruz, você é restaurado. Não há condenação para você. Você tem acesso à vida eterna. Então você não precisa ser perfeito. Você vai errar com certeza em algum momento da sua vida. Mas a partir do momento que você mantém os olhos em Cristo na cruz, você lembra de que você é salvo. E você tem acesso ao reino de Deus. E isso é uma marca de quem é nascido de novo. Você mantém os olhos em Cristo. Porque o que acontece também é que as pessoas falam, eu não sou perfeito mesmo. E aí começa a viver uma vida toda desleixada, né? Mas não é disso que Jesus está falando. Você erra por acidente. É acidente de percurso, né? A gente brinca. Mas o seu olhar tem que estar em Cristo, sempre. Sempre voltando e lembrando que nele há perdão, há reconciliação, há misericórdia, há vida eterna, que começa aqui e vai para a eternidade. E para finalizar, o último ponto. Nascer de novo é reconhecer que a nossa confiança deve estar 100% aos cuidados de Jesus, do nosso Senhor. Você se entrega sem reserva. É como você se jogar nas águas do Senhor, mas não ficar tentando achar o chão para você caminhar sozinho. É você deixar que Ele vai fazer você flutuar. É você confiar sem medo, que Ele está cuidando de tudo. Né? Como a canção que nós cantamos aqui recentemente. É dele todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar nele. É andar com Ele, é seguir os caminhos dele. Porque você não está apegado às coisas desse mundo. Você não está olhando para a vida com um olhar carnal, um olhar para satisfazer a sua própria vontade, mas você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. E isso é uma marca de nascer de novo. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje. Como eu disse no começo, essa passagem ela é muito importante porque ela revela quem Jesus é. E Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. O que Ele veio fazer aqui na terra? Ele veio nos ensinar a viver. E Ele veio se entregar por mim e por você. E nos dar acesso ao reino de Deus. E a resposta que nós temos que dar a essa mensagem é nascer de novo, na água e no Espírito. E viver uma vida nova em santidade ao Senhor. Amém?